Bom, e na última semana, durante o lançamento do Rally da Safra 2021, a consultoria Agroconsult apresentou a projeção para a colheita de soja e milho 2021. A expectativa é de 132,4 milhões de toneladas de soja colhida, um novo recorde de produção, e 109 milhões de toneladas de milho. Ao vivo, eu converso agora com o coordenador do Rally da Safra, André De Bastiani. Oi, André, bom dia para você. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Já passamos aí, caminhamos agora quase para o fim do mês, né? Mais um feliz 2021 para todos vocês aí da Agroconsult. E que bom a gente conseguir falar aqui mais uma vez aí, pegar esse ano, né? E mostrando a projeção e o andamento do Rally da Safra de 2021. Pegando um gancho aí da matéria que a gente acabou de acompanhar, ou seja, Paraná e várias outras partes, né? Precisavam de muita chuva. E claro, teve aquele período de estiagem, a chuva veio agora, só que essa chuva atual já está atrapalhando aí, digamos, o período já de colheita, enchimento de grãos, ou seja, é um ponto de atenção sim que a gente tem que ficar e como a gente viu ali também, uma das entrevistadas já coloca que vai atrasar sim a milho segunda safra na sequência. A minha primeira questão justamente é sobre essa projeção de vocês, né? De 132, aí um pouco mais de 132 milhões de toneladas, um número um pouco abaixo do estimado da Conab de 133,7 milhões de toneladas. Quais são os fundamentos para trazer esse dado e esse número tão expressivo aí para essa safra? Bom dia. Bom dia, Renata. Satisfação falar com vocês novamente. Um prazer aí estar na Terra Viva. Falando um pouquinho aqui das estimativas do Rally, né? Que a gente está começando esse projeto. E um ano difícil, né? Que ano? Primeiro faltou chuva e agora tá sobrando. E para nós, na agricultura, administrar isso sempre é um desafio gigantesco. E os números do Rally que a gente trouxe, eles refletem um pouco desse momento que a gente está passando, um momento de que a safra começou conturbada, com um atraso no plantio, principalmente quando a gente olha para as regiões que têm o plantio da segunda safra de milho, o plantio também da segunda safra de algodão, que é o caso aí do oeste do Paraná. O oeste do Paraná foi uma das regiões mais afetadas em termos de atraso de plantio, junto com o Mato Grosso. E os nossos números, esse número que a gente trouxe aí de 132,4 milhões de toneladas, ele reflete isso daí já, porque a gente não tem uma condição, vamos lá, excelente em termos de início de safra. Essas regiões aí que atrasaram o plantio, acabaram muitas delas plantando com uma condição mais adversa. E essa é um pouco da razão também que algumas das produtividades que a gente vem trabalhando estão um pouco abaixo aí do que a gente obteve na safra passada. Se antes era a seca que atrapalhava, agora, que nem o pessoal relatou aí, começa a ser um pouco do excesso de chuva. Mas o que dizer, ainda tem muita safra pela frente, tem muita coisa que aconteceu. O mês de fevereiro vai ser um mês muito importante para a definição de safra, então a gente precisa sim de umidade, apesar de a gente estar reclamando que está começando a sobrar para muitas regiões, a gente ainda precisa de umidade e chuvas para encerrar o ciclo da cultura. Mas é isso, é o nosso grande desafio de sempre estar equilibrando o clima e o manejo que a gente tem dentro da nossa fazenda. Com certeza. Ainda falando sobre a cultura da soja, qual que é o termômetro que você tem sentido aí por parte dos produtores, André? O que vocês, enfim, por conta aí dos relatos, por conta também de como vai ser, eu gostaria também que você detalhasse aí bem especificamente como é que vocês vão trabalhar aí nesse ano, né, nessa safra mesmo, ainda com a adversidade da pandemia. Então, explica para a gente esses dois pontos principais, o termômetro do produtor, do sojicultor, e bem como o trabalho aí de vocês, como é que ele vai discorrer. Muito bem. Bom, o Rally está indo para campo hoje. Hoje é oficialmente o primeiro dia de levantamento de dados do Rally a campo, mas esse nosso trabalho de levantamento de safra começa muito antes, né? Nós temos uma equipe lá que fica sempre contatando todas as regiões para entender justamente esse ânimo do produtor. E eu posso te dizer, Renata, que o ânimo já melhorou. A gente teve o início muito conturbado, porém em dezembro o clima começou a regularizar em muitas regiões, em especial no sul do Brasil, e agora em janeiro o Mato Grosso também voltaram as chuvas. Então eu diria que o ânimo do produtor está melhor. E nossa visão lá na Agroconsult
em relação à safra também está melhorando. A gente já esteve um pouco mais pessimista, já melhoramos os nossos números e é possível sim que daqui para frente a gente comece a ver aí um cenário até melhor desse de 132,4 que a gente já está estimando. Mas claro, para isso a gente depende que o clima ajude e também dependemos de verificar as condições em campo. Então, esse é o objetivo agora da nossa equipe em campo, para conseguir analisar algumas variáveis, por exemplo, o peso de grão, que é uma variável importante. O pessoal estava falando agora de enchimento de grão. E conforme você tem a evolução da safra, um peso de grão faz muita diferença na produtividade final. Outro ponto importante, avaliar stand de plantas. Como tivemos um início ruim, o stand de plantas em muitas regiões não ficou bom. Tanto que a gente viu regiões aí que teve percentuais de replantio bastante elevado. Então, a importância do nosso pessoal estar no campo agora, conseguir validar essas informações para a gente trazer um novo número para vocês. E falando do Rally da Safra, esse ano é um ano diferente, não só para o Rally, né, para todos nós. Tem sido um ano bastante diferente. E esse ano no Rally, a gente colocou o projeto no campo, mas adotou uma série de medidas de segurança. Então, vamos lá. Antes nós tínhamos uma caravana de carros que viajavam no Rally, com uma aglomeração gostosa, eu costumo falar. Esse ano não tem isso. Cada carro virou uma equipe, com poucas pessoas em cada carro, e totalmente independente para não ter mais essa aglomeração e a gente manter aí as diretrizes de segurança. E os próprios contatos com os produtores, que antes eram presenciais, nós íamos até as fazendas, agora se tornaram contatos mais virtuais. Então, hoje mesmo, nós temos uma série de reuniões com produtores de forma virtual. Nossos eventos passaram a ser online também, não mais presenciais. A gente até acredita e está na nossa programação uma interação com os produtores a partir do segundo semestre, que é o momento que a gente imagina que o cenário vai estar mais favorável, a gente ir a campo e fazer essa interação e todas aquelas reuniões. Enquanto isso não é possível, a gente segue num projeto de comunicação virtual. Então, as redes sociais do Rally, se vocês acompanharem, vocês vão ver que está cheia de informação lá, porque a gente não vai deixar de fazer o que a gente sempre fez no Rally, que é ao mesmo tempo que a gente coleta as informações e levar ao público geral. Então, eu convido todo mundo também para acompanhar o Rally pelas nossas redes sociais. Pois é. Bom, quantos carros que saem hoje, né? Já que vocês saem a campo hoje, André? Hoje sai duas equipes, então 2 carros estão saindo hoje, que vão fazer uma equipe o médio norte do Mato Grosso e a outra a região oeste do Mato Grosso. Ótimo. E aí, falando na questão, é muito cedo ainda para a gente já projetar algo de produtividade, né? Já que estamos nessa fase de enchimento aí dos grãos em muitas áreas. O que vocês já podem adiantar aqui para nós? Bom, falar em Brasil, Renata, a gente está falando uma produtividade hoje de 57,4 sacas por hectare. Então, se você comparar, por exemplo, com a safra passada, foram 56,6. Então, já é uma safra melhor. E daí, claro que a gente tem que olhar estado por estado, né? E eu destaco aqui um estado importante na composição desse número, que é o Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul, se vocês se lembram, ano passado, a safra passada, foi uma safra desastrosa, né? Uhum. Foram 36 sacos que o produtor do Rio Grande colheu de soja. Para essa safra que a gente está prevendo é uma recuperação, voltar aos níveis de 54 sacos por hectare. Então, só isso já aumenta o nosso potencial produtivo. Agora, a gente tem estados, por exemplo, o Mato Grosso, que na safra passada produziu algo em torno de 60 sacos por hectare. Nossa estimativa para o Mato Grosso esse ano está muito mais próxima dos 55,5. Então, ou seja, né, Renata, a gente olhando estado a estado, a gente tem mudanças significativas. Ano passado o Rio Grande sofre, esse ano ele já está com uma estimativa muito melhor, ao contrário aí do Mato Grosso. Ótimo. Falando agora um pouco das projeções do milho, fiquei bastante feliz e otimista com esse número aí de 109 milhões de toneladas por vocês, né? Quais são esses fundamentos? Porque é bem acima aí do que estimulou recentemente, fez essa estimativa a Conab, André. Pois é uma doce satisfação ou notícia, né, falar de uma produção tão grande de milho.
Mas quando a gente faz esses comparativos de número Rally e número Conab, a gente tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, quando a gente fala de milho segunda safra, o Rally ele já trabalha com uma projeção diária nova para a safra 2020-21. A Conab ela ainda trabalha com o mesmo valor de área plantada da safra passada. E isso é normal, a Conab mesmo ela demora um tempo mais para fazer essa atualização diária. E quando a gente coloca a atualização diária esse ano para o milho segunda safra, nós estamos falando, Renata, em impressionantes 1 milhão de hectares a mais de plantio. Ou seja, o produtor está aproveitando o bom momento da cultura e aumentando a área plantada. Sai de 13,3 milhões de hectares para 14,3, porque ela ainda usou esse número de área. Então, isso leva a nossa produção do milho segunda safra e 4 milhões. Claro que é cedo de falar, porque a gente, o pessoal mesmo aí da reportagem fala da dificuldade que vai ser de plantar o milho segunda safra dentro do calendário, mas uma vez que a gente faça isso e a gente tem uma produtividade ainda dentro do contexto normal, não estou falando de uma superprodutividade não, a gente colhe esses 84 milhões de toneladas. Já o milho verão, que esse sim a gente já conhece, né? A gente já plantou essa safra, a gente tem alguns problemas sérios, inclusive, começando pelo Rio Grande do Sul. Aquela seca que fez o Rio Grande do Sul atrasar o plantio da soja, pegou em cheio justamente no momento aí de pendoamento e depois enchimento de grão das lavouras de milho verão. Então, a produtividade do milho verão caísse no Rio Grande do Sul. O cenário é um pouco mais ameno em Santa Catarina e Paraná, mas também não é um cenário ideal para o milho verão, e isso leva a produção de milho verão a 25 milhões de toneladas. Então, 25 milhões de milho verão mais 84 de milho segunda safra, a gente está em 109 milhões de toneladas. Espero que a gente atinja esse número, mas para isso a gente depende ainda de todo o plantio e de todo o desenvolvimento da segunda safra de milho. Excelente, André. Obrigada, viu, por discorrer aqui com a gente, trazer todas essas projeções muito importantes, né, para a nossa audiência aqui, tanto para a soja quanto para o milho também. E a gente volta a se falar em várias outras oportunidades com toda certeza, viu? Grande abraço, boa semana aí para você. Obrigado, Renata. Tenho certeza que a gente ainda vai trazer muita informação para vocês. Um abraço. Tchau.